Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao canal José Silva Historiador. Neste momento, iremos conversar a respeito de um período fundamental na nossa história, a história do Brasil. Um período que não é tão divulgado nas escolas, mas que teve grande influência na formação do nosso país. Este é o período que está vinculado entre o ano 1500 ao ano 1530, conhecido como período pré-colonização ou período pré-colonial. Com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, ele, segundo a história tradicional, ele estava indo em direção às Índias, mas acabou aportando nas terras brasileiras e posteriormente, ficou aqui há alguns dias, mas não ficando muito tempo. Continuou seu caminho em direção às Índias em busca de especiarias para fazer comercialização em Portugal e na Europa em geral. Mas com isso, Gaspar de Lemos, um dos tripulantes, um dos capitães das embarcações que aqui esteve com ele, foi reconduzido a retornar a Portugal com a carta de Pero Vaz de Caminha para levar as notícias ao rei de tudo aquilo que eles haviam encontrado na Nova Terra, no Novo Mundo. E Gaspar de Lemos, ao retornar, conscientizou ao rei sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, fez aquela exposição e um ano depois, no ano de 1501, o rei de Portugal reenvia Gaspar de Lemos para fazer expedição voltada ao conhecimento do território. Sendo deste conceito, Gaspar de Lemos veio fazer a expedição exploratória. Qual foi a finalidade da expedição exploratória do ano de 1501 e 1502? Explorar a costa brasileira para saber com mais detalhe o que aqui poderia ser encontrado, o que aqui existia. Então Gaspar de Lemos, com a sua tripulação, fez um mapeamento e tudo que eles encontravam no seu caminho, eles iam dando nome. Por exemplo, Rio São Francisco, no dia 4 de outubro de 1501, ao encontrar, eles deram o nome de Rio São Francisco. Baía de Todos os Santos, no dia 1º de novembro do ano de 1501, Baía de Todos os Santos. Por que Baía de Todos os Santos? Sabemos nós que dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. No dia 1º de janeiro, eles adentraram a um ponto geográfico que hoje conhecemos como Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara. Então eles deram o nome Baía da Guanabara, Baía de São Sebastião do Rio de Janeiro, Baía da Guanabara hoje. Então no ano de 1502, no dia 1º de janeiro, eles adentraram e fizeram o reconhecimento do espaço geográfico aonde está hoje vinculado o nosso Rio de Janeiro. E no dia 22 de janeiro de 1502 também, eles deram nome à Ilha de São Vicente. E com isso, eles foram mapeando toda a margem do litoral e assim dando nome a esses lugares, essas localidades que hoje nós conhecemos. Ilha de Todos os Santos, Rio de Janeiro, Baía da Guanabara, Rio São Francisco. Isso tudo foi feito no ano de 1502 por Gaspar de Lemos e sua tripulação. Houve também mais uma expedição, expedição guarda-costa, porque após Gaspar de Lemos fazer esse trabalho de reconhecimento e retornar a Portugal, levando para o rei o trabalho que ele havia feito aqui na margem, na costa, no litoral brasileiro, ele, na verdade, vendo tudo isso, o rei de Portugal, mas não bastou só o rei de Portugal. Outros impérios, outros reinos, outros lugares, outros países começou a seguir e chegar também em território brasileiro, como foi o caso da França, o caso da Inglaterra, em outros países. E com isso, no ano de 1516, 1526, houve as expedições guarda-costa.
o rei de Portugal, vendo que havia outras pessoas invadindo o território que eles haviam conquistado, que eles haviam tomado posse, que eles haviam, no caso, trabalhado ou estava trabalhando, outras pessoas começou a invadir esse território e fazer também comércio com os nativos, comércio com os indígenas e fazer o tráfico de materiais que aqui existia, como por exemplo o pau-brasil. Os portugueses já levavam esse material para a Europa e os franceses começou também contrabandear esse material sentido à Europa e fazer comércio, confrontando ao comércio que os portugueses estavam fazendo. Por esta razão, no ano 1516 e 1526, o rei de Portugal envia ao litoral as expedições que ficou caracterizada como Expedição Guarda-Costa. Para que essas expedições? Confrontar ou impedir que os franceses continuassem fazendo o tráfico, continuassem fazendo a exploração no país ou no território que pertencia a Portugal. Então, durante esse período, o Brasil, o território brasileiro, ainda não era uma colônia de Portugal. Era simplesmente um espaço geográfico que Portugal havia tomado posse, mas não tinha feito nenhum tipo de colonização. Não tinha firmado, não tinha tanta gente, tantos europeus em solo brasileiro para defender. Então, com isso, os índios negociavam com os portugueses e também negociavam com os franceses. Mas, para proteger o território que eles haviam conquistado, que eles haviam tomado posse, o que ele faz? No ano de 1530, essa história muda. Então, o período pré-colonial vai de 1500 a 1530, porque no ano de 1530, 1532, o rei de Portugal envia para o Rio de Janeiro, ou envia para o Brasil, Martim Afonso de Souza, não para o Rio de Janeiro especificamente, envia para o Brasil Martim Afonso de Souza. E com isso muda a história. Um local que ainda não era colonizado, que ainda não era totalmente estruturado, começou a receber a sua estrutura administrativa por meio de Martim Afonso de Souza após o ano 1500. Após o ano 1532. Mas este é um assunto que vamos abordar no próximo vídeo, quando Martim Afonso de Souza vem para o Brasil para fundamentar o período colonial brasileiro. Então, com isso, nós fizemos uma retrospectiva de 30 anos, que ainda não se contava, não tinha a história totalmente brasileira, mas Portugal estava vindo aqui esporadicamente fazer algum tipo de exploração. E, juntamente a Portugal, os franceses também começaram a fazer a mesma coisa. Mas após o ano 1530, a história muda e sai do período pré-colonial para entrar no período colonial, a colônia ou o período colonial português no Brasil. Mas com isso, eu quero agradecer a todos e finalizar esse vídeo, deixando para todos, a partir de agora, no próximo encontro, estaremos falando sobre o período colonial no Brasil, 1530 até 1822. Meu muito obrigado, uma boa noite e que Deus continue nos abençoando. Mas não esqueça, dá o like, verifica, se gostar, nos ajude a divulgar esse canal. José Silva, historiador. Meu muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe.